Siqueira. Com o relator. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Excelência, eu também acompanho os sancionamentos aprovados. Com a palavra, senhor relator. Eu tenho 2 processos, um referente à aplicação de multas também, mas os mesmos apresentaram as respectivas defesas. É o processo TC 948 de 2018, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Viçosa, na gestão do senhor Wagner Acioli Vilela. O não encaminhamento da 5ª remessa do SICAP. O mesmo apresentou a defesa, que seguiu seu trâmite normal no tribunal e seguiu o Ministério Público de Contas, que, através do parecer 1100 de 2018, opinou pela insubsistência da defesa. O processo TC 867 de 2018 é oriundo do Fundo Municipal de Previdência Própria, também de Viçosa, pelo não encaminhamento do senhor Wagner Acioli Vilela, da 4ª remessa. Também seguiu ao Ministério Público, através do parecer 1113 de 2018, opinou pela insubsistência da defesa. Dito isso, voto pela aplicação da multa equivalente a 100 PIFAL, da ciência ao gestor, encaminhar o fundo contas para deliberação, alertá-lo de não pagamento, será ajuizado a ação pela Procuradoria-Geral do Estado, uma ação de execução de título extrajudicial. Como voto nos 2 casos, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Pela aplicação da multa, excelência, tendo em vista a insubsistência das razões apresentadas pelos gestores. Em discussão e votação. Conselheiro Fernando Toledo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo Siqueira. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Também o acompanho de sancionamento aprovado, senhor relator. E tenho em mãos agora um processo relativo à prescrição intercorrente, que se trata do processo TC 8911 de 2013. Os autos é do município de Murici, gestão do senhor Remy Vasconcelos Calheiro, que na época não tinha encaminhado a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato com a empresa construtora Farias Omeno. O processo também seguiu ao Ministério Público, através do parecer 357 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pelo arquivamento do referido processo, em virtude do mesmo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos, ou seja, pendente de julgamento ou despacho. Voto, então, pelo arquivamento do presente processo de aplicação de multa, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9.873 de 99, e precedente do Supremo Tribunal Federal. B, da ciência ao gestor, o ex-gestor do município de Murici, senhor Remy Vasconcelos Calheiro, da presente deliberação. C, da remessa os autos a FUNCONTRA para os devidos fins. E D, pela publicação do presente acordo para sua eficácia jurídica. Como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público, contra a Corte. Excelência, o Ministério Público exarou o parecer 357 de 2018, a Laura doutor Rafael Alcântara, pugnando pelo arquivamento do feito, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente. Em discussão e votação, conselheiro Fernando Toledo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo Siqueira. Com o relator. Conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator, senhor presidente. Excelências, como vem posicionando, de investir Vossa Excelência por entender que essa prescrição tem natureza decadencial, dentre outras razões orais escritas que invoco para substanciar a minha divergência. Senhor relator, aprovado com a divergência do senhor Anselmo. Tem em mãos agora o processo TC 5610, que trata do descumprimento da diligência e de uma representação, concedendo o prazo de 5 dias para que o gestor se manifeste. Versos autos sobre a representação oriunda do Ministério Público de Contas, é indagado pelo procedimento interno do MPC 105/2012, em face do ex-gestor do município de Pilar, exercício 2011, por suposta irregularidade denunciada pelo senhor Luiz Américo Costa Pinto e pela senhora Joelma da Santos Lima, onde o primeiro alega que nunca foi servidor do município, porém recebeu 3 pagamentos, totalizando 2.400, consoante da demonstração na folha 4. Por consequente, a senhora Joelma afirma ser servidora pública municipal do Pilar,
Contudo, o seu nome foi vinculado no pagamento de uma entidade denominada Instituto Prisma de Desenvolvimento Humano, sendo os pagamentos supostamente indevidos. Foi solicitado pelo esse relator as diligências que o Ministério Público encaminhou o pedido. O Ministério Público foi através do despacho 149 de 2016 e o mesmo não atendeu. Então, este relator está trazendo para que a gente aplique, dando prazo de 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que o atual gestor do município de Piracema, Renato Rezende Rocha Filho, atenda o requisito através do ofício 068 deste relator, de 2018, pela aplicação da multa de 100 PIFAL ao gestor atual pelo não cumprimento da diligência e da ciência desta deliberação, encaminhar para o FUNCONTS para o cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado do presente, alertar na presente, do julgamento da sede presente, alertar o gestor que não pagamento da multa aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajustamento competente à ação de título judicial. F, que após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para ficar sobrestado. E G, pela publicação da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Como eu voto, mas tem um errozinho aqui para corrigir, mas o conteúdo é esse. Complementa aqui. Deixa eu ver se Com a palavra o órgão ministerial. Pela realização da diligência mencionada, excelência. Em discussão e votação. Conselheiro... Senhor presidente, só esclarecer. Pois não, excelência. Conselheiro Otávio, só queria saber a data dos pagamentos. Será que tem como a gente... dia 25 de setembro de 2012. Ok. Conselheiro Fernando, ia se manifestar. Para o relator, senhor. Então, em votação, Vossa Excelência vai Com o relator. já votando. Conselheiro Sérgio Maciel, Com o relator também, senhor presidente. acompanho o relator tanto na aplicação da sanção quanto nas providências acessórias. Senhor presidente, só pedir um tempo para que façam... Houve um erro aqui na parte aqui da escrita e vai dar uma corrigida para trazer na segunda folha. Com a palavra, Vossa Excelência. Esse processo é uma representação onde o relator apresentou sua defesa e depois foi constatado que a nossa resolução já estava em vigor desde 2011 e que ele não se achava responsável porque achava que ela teria que ser a partir de 2013 em diante. Trata-se do processo TC 7119 de 2017, o anexo TC 13008 de 2017. Versos autos sobre a representação encaminhada pelo Ministério Público de Contas em face de diversos gestores e ex-gestores do Poder Executivo e Legislativo Municipal referente ao Grupo 4, biênio 2013-2014, da Prefeitura Municipal de Craíbas, 2 Riacho e Giraldo Pociano, bem como sua respectiva Câmara Municipal. Houve a decisão simples arada pela relatora, conselheira Rosa Maria de Albuquerque, do processo originário TC 9478 de 2014, acolhendo a representação com determinação de diligências, bem como a citação dos gestores e seus antecessores. Este processo, TC 7119, tornou-se referente à Prefeitura Municipal de Craíbas, que é o nosso caso, com o gestor à época, o senhor Edielso Barbosa Lima, em razão da representação incluir vários gestores, houve um desmembramento por o ente administrativo, a fim de evitar tumulto processual e a impossibilidade de um único procedimento do feito, uma vez que estão em estágios processuais diferentes. Após a anexação da justificativa defesa, o ex-gestor
do ex-gestor, tombado nos autos do processo 13008, que é o anexo aqui, alegou que as obrigações impostas na Instrução Normativa 3 de 2011 determinaria que o seu cumprimento do biênio 2013 e 2014 não sendo responsável, pois ocupou a chefia no ano 2012. Ora, se a resolução de 2011 ele ocupou a chefia de 2012, ele automaticamente era o responsável, já estava valendo. Os autos evoluíram ao Ministério Público, o qual emitiu o parecer 1658, reiterando seu inteiro teor do parecer 487/70 de 2017, de lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, opinando no sentido da aplicação da multa previsto no artigo 48, inciso 2º, da lei orgânica deste tribunal. A fundamentação, não vou dizer, vou direto para o voto. Ante as considerações acima no uso das atribuições constitucionais e legais e regimentais, por mim concedidas no fulcro do artigo 207 do Regimento Interno, voto pela aplicação da multa de sem opfal ao gestor senhor Edielso Barbosa Lima, à época, em vista do não atendimento das exigências contidas na Instrução Normativa 3 de 2011. B, da ciência ao gestor da época para recolher no valor acima fixado no prazo de 15 dias. C, reencaminhar o FUNCONTRAS para a ciência e cumprimento desta decisão. D, alertar o gestor que o não pagamento da multa ora aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. E, que após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para as devidas providências. Como voto, presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Excelência, trata-se de representação interposta pelo Ministério Público de Contas. Na verdade, o meu parecer aqui exarado nos autos é em substituição da doutora Estela, mas eu gostaria, inclusive, de ressaltar o brilhante trabalho feito pela doutora Estela no acompanhamento do cumprimento dessa resolução, dessa IN número 3 de 2011, que trata da implantação do controle interno. A doutora Estela abriu o procedimento investigativo com a finalidade de verificar o cumprimento em todos os jurisdicionados da sua Procuradoria, né, fiscalizados pela 5ª Procuradoria, e Craíbas é um deles, né. O gestor apresentou defesa, afirmando que não seria mais o responsável. No entanto, ele figurou à frente do Executivo Municipal até dezembro de 2012, e a obrigação ela nasce em junho de 2012, porque a instrução foi publicada e aprovada em 2011, com um período de transição para a implantação, né? E percebe-se que todos os atos tendentes a implantar o sistema de controle interno, eles só se deram na gestão posterior ao gestor que está sendo aqui objeto de reprimenda por esta corte, né? Então, o senhor Edielson Barbosa Lima não apresentou, ao menos, o plano de ação necessário para a implantação das etapas de estruturação, né? A realização do concurso público que se deu foi feita somente em 2015 por uma gestão posterior, né? A convocação também dos analistas de controle interno também só fora feita pela gestão posterior, isso em 2016. Então fica muito claro, inclusive o gestor aqui mencionado, em 2012 ele investiu servidor em cargo em comissão com a função de controlador interno, descumprindo frontalmente a instrução normativa que obriga o provimento via concurso público. Então, por essas razões, o Ministério Público opinou pela aplicação da multa com fundamento na Instrução Normativa número 3 de 2011, artigo 11, parágrafo 3º. Em discussão e votação. Como voto, senhor Rodrigo Siqueira. Ainda, senhor presidente. Pois não, É só um excelência. esclarecimento. Existia, de fato, a controladoria interna, porém dissociada da instrução normativa nossa, não é isso? Só um esclarecimento. Não cumpriu o que tinha que se cumprir. E ele, a alegação dele
Se ele tivesse indicado uma outra pessoa que teria que cumprir, não, ele simplesmente ele achou que não cumprir, que ele só teria que cumprir a partir de 2013. Mas a nossa resolução é de 2011. Eu só queria saber se houve um descumprimento parcial ou integral, porque além da reprimenda, da sanção multa, seria o caso também de se comunicar nos autos de prestação de contas para fins de reprovação das contas. A providência contas. sugerida, inclusive, pelo relator e no parecer ministerial também, que essa análise repercuta, né, em sede de prestação de contas desse gestor. O que acontece hoje, Excelência, me permitindo a parte, por gentileza, é que hoje há sim um sistema de controle interno definido e estruturado no município de Craíbas. Houve concurso público em 2015, houve convocação dos aprovados em 2016, mas isso muito após o prazo oferecido pela instituição normativa e uma estruturação feita por uma gestão posterior, o que não retira a responsabilidade daquele gestor, que é o caso dos autos, que detinha ali naquele momento, após 2011, a obrigação de implantar o sistema de controle interno e não fez. Por essa razão, nós entendemos que seria passível de multa. E só complementando o que o doutor Pedro falou, ele está retornando exatamente para o gabinete para que a gente possa anexar a prestação de contas. Isso, perfeito, Excelência. Verdade. Ainda em discussão, como voto conselheiro, desculpe, Fernando Toledo. Como voto conselheiro, Rodrigo Siqueira. Eu estou acompanhando o relator integralmente no voto. Eu só achava que a gente poderia fazer essa análise mais completa se houve descumprimento parcial ou integral, a fim de subsidiar a prestação de contas e não gerar um novo contraditório na prestação de contas, né? Exaurir a questão na própria representação e com o contraditório acerca do cumprimento, ainda que parcial, da instrução normativa, a fim de que essa matéria não venha a ser novamente objeto de questionamento, de contraditório, de citação, naquela instância da prestação de contas, né? Eu estou acompanhando integralmente o relator por conta disso. Como voto com o conselheiro Sérgio Maciel. Relator, senhor presidente. Excelência, eu também acompanho o relator, entendendo que pode estar aqui inserido no item do seu voto, para as demais providências, inclusive, de juntar a cópia dos autos da decisão à prestação de contas para subsidiar a eventual análise. Eu acompanho o relator. Senhor presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Vossa Excelência retorne para o assunto da presidência. Encerra. Sendo assim, não tendo sido encerrada a pauta do dia, está franqueada a palavra às Vossas Excelências. Não tendo ninguém que queira fazer o uso da palavra, está encerrada essa sessão, em tempo convocando Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária. Muito obrigado.